E a pergunta que não quer calar, tu treina todo dia? Às vezes, 2 vezes. Sério? Não, então assim, ó, gente, eu gosto muito de treinar. Então, pra mim, é um momento que realmente eu desestresso, mas eu não sou noiada. Eu acredito que tudo na vida a gente precisa ter um equilíbrio. Então, eu me exercito pelo menos 5 vezes por semana, o mínimo. Tem semanas que eu treino 7, 8, 9, conforme eu tenho que gravar os treinos. Tenho uma alimentação equilibrada. Final de semana, gosto de tomar um vinho, comer um risoto, comer uma pizza, né? Não é nada radical. Você consegue chegar na tua melhor versão, na tua melhor forma, tendo uma vidinha social, comendo uma pizza, né? Às vezes, seguindo uma regra que eu chamo de 80-20, que é fazer 80% das coisas certas e deixa uma folguinha ali pros 20% que vai sair errado, né? Uma escorregadinha na semana, mas você precisa fazer 80% das coisas certas se você quer realmente ver a mudança acontecer. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos de volta ao Infocast. Estamos aí para mais uma gravação, episódio número 38 no ar. Sejam todos bem-vindos, você que está ouvindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. No seu treino? No seu treino, na corridinha no parque, cozinhando, lavando louça, enfim. Isso aí. São inúmeras possibilidades aí. Pessoal do YouTube, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aí, deixar o joinha, né? Sempre a gente pede, porque realmente nos ajuda bastante. E pra galera que tá no Spotify também, ouvindo ou nos vendo aí agora, né, em vídeo, também a gente pede que se inscrevam no canal, acho que é um canal, né? É tipo Pode um ser canal, né? Pra colocar como favorito. É, isso, avaliem também, tem as estrelinhas ali, a gente agradece muito a audiência de vocês. Então, estamos aí com o apoio da Mais Um Café, a maior cafeteria do Brasil. Estamos provando um delicioso café aqui. E vamos 18 lá. do Forte, na frente da Corações. Isso. Pra quem é de Caxias, né? É, pra quem é de Caxias, Mas a Mais Um tem mais de 500 cafeterias espalhadas pelo Brasil. E com certeza aí na sua cidade deve ter uma Mais Um Café. Então procure que vale a pena provar o cafezinho deles. É bem melhor que o Bom Jesus, hein? É. Bem melhor, assim, ó. E claro, no Instagram também, né? @mais um café a geral e Caxias mais um café, se eu não me engano. Isso aí. E @Enfoco Estúdio. Isso aí, produção em foco. Que é quem financia esse negócio. É isso ali. É isso aí, gente. Vamos bom lá, dia. então. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando aí. Você que está no seu treininho aí. Hoje nós temos uma convidada especial aí para falar no nosso podcast. Ela já esteve aqui há 4 anos atrás e por outros motivos ela veio fazer fotos. E hoje ela está aqui para compartilhar um pouquinho da sua trajetória, de tudo que rolou nesses 4 anos aí. Então, seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Eu vim há 4 anos atrás fazer foto, hoje vim abrir a matraca, né? Gente, então, posso dar bom dia? Claro, por favor. Pode, se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja todo mundo treinando nesse momento, né? Gastando umas calorias. Meu nome é Ana Paula Sensolo Ferreira. Eu sou personal trainer. Personal trainer presencial e online, né? Cada vez mais vindo pro trabalho online. Moro em Caxias do Sul. E tenho aqui também a minha sala, a minha sede, né? Onde eu faço as gravações do meu programa de treinos online, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Bastante. Mas é isso, eu tenho 32 anos. Me formei aqui em Caxias do Sul mesmo, na FSG, na Faculdade da Serra Gaúcha, em Educação Física Bacharelado. E atuo, então, no mercado fitness há 13 anos, isso? Vamos fazer um cálculo. Um cálculo. Você só não pode olhar os cabelos brancos, né? Da pessoa. Mas é 13 isso. anos. 13 anos atuando no mercado fitness. Poxa, legal. já é uma... A pele tá boa porque o botox tá em dia, né? O treino, a água, mas é isso. É um kit de coisas, né? Que legal, gente. Que legal. Ana, então, acho que pro pessoal que te conhece,
acho que boa parte da galera fitness de Caxias deve conhecer a Ana, né? E gostaria que tu falasse um pouquinho, tipo, de como isso começou, assim, tipo, tu sempre se viu como nessa, ou como personal, ou tipo, depois eu queria que a gente entrasse nessa parte da onde que rompeu esse negócio, vou pro digital e vou virar essa chave, né? Eu acho que muda tudo, né? Na verdade, do presencial pro digital. Nesse meio tempo teve uma pandemia no meio, né? Que acho que também, de uma certa forma, mexeu Foi a virada com isso, de né? chave. Foi a virada de chave. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho de como começou, de como que a Ana entrou nesse negócio Nesse fitness, universo. nesse universo. Olha, em Caxias eu posso dizer que eu já tive, assim, milhares de alunos nas academias que eu dei aula, né? Só uma das academias que eu dei aula tinha em torno de 1.000 alunos, então muita gente já foi meu aluno, né? Homens, mulheres, senhores, senhoras, adolescentes. Já dei aula pra muita gente, graças a Deus. E então, eu comecei a pensar, na verdade eu sempre digo assim, né? Eu conto pras minhas alunas que não fui eu que escolhi a educação física, foi a educação física que me escolheu. E a gente coloca a educação física em 2009, hoje a gente tá em 2023, bota lá em 2009, tinha um grande preconceito em torno da educação física. Normalmente quem fazia educação física era quem não sabia o que fazer da vida, né? Não sei o que fazer, tenho preguiça de fazer outro curso, vou fazer educação física. Então, nessa época, eu morava numa cidade do interior, né? Cacique Doble, bem pequenininha, 5.000 habitantes. E aí, quando eu me formei lá no ensino fundamental, né? No ensino médio, eu tive que prestar vestibular para tomar um rumo na vida em algum lugar. E aí, eu pensei em fazer medicina. Acho que todo mundo pensa. Em algum momento, ou vai pensar em ser médico ou jogador de futebol, né? E aí, eu pensei, sim, em fazer medicina. Mas aí a gente não tinha uma condição financeira boa, né? Minha família. E aí a minha mãe disse, olha, infelizmente não vai dar. A não ser que tu estude muito e a gente consiga uma vaga numa universidade federal. E aí eu repensei, aí eu fiz o ProUni, né? Consegui uma nota muito boa no Enem. E aí eu fiz vestibular para fisioterapia aqui em Caxias do Sul, né? Tanto na UFS quanto na FSG. Passei nas duas porque eu tinha uma certeza. Eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas, trabalhar na área da saúde. Era isso que eu me via. Mas até então eu não sabia, né? Em que área exatamente que eu queria atuar. Sim. E aí, então, eu passei nos 2 vestibulares, fiz a minha matrícula. Quando eu ia começar o curso, me chamaram para uma oportunidade, então, de bolsa de estudos, né? 100% para educação física. E aí, eu disse para minha mãe, eu vou fazer esse semestre, né? Vamos ver, depois qualquer coisa eu troco. E a minha mãe, ela ficou bem frustrada, né? Porque ela queria que eu fizesse fisioterapia. Justamente por causa do preconceito que tinha naquela época, né? E aí eu vim pra cá, comecei a cursar. E foi um negócio assim, incrível. Porque no primeiro mês eu já tava apaixonada pelo curso. Já consegui uma oportunidade de estágio na academia da faculdade. Comecei a fazer estágio na academia. Então, eu acho que eu tive um mês só de vida acadêmica mesmo, né? Depois eu já comecei a atuar, e esse é até um conselho que eu dou para as pessoas, quanto antes você puder atuar na área, né, mais experiência você vai adquirindo, conhecendo pessoas. E aí, então, nunca mais troquei o curso, me formei em 2014, né, me graduei, fiz uma pós-graduação agora em biomecânica, então eu sou especialista em biomecânica aplicada ao exercício físico. E aí, então, como surgiu, né? Você quer saber como é que eu fiz essa transição do presencial pro online? Quando tu veio aqui 4 anos atrás, acho que estava no começo disso, né? Quando eu vim aqui 4 anos atrás, eu tava só no presencial. Só que o que aconteceu nesse momento, né? Eu sempre gostei muito de me comunicar. Então, eu converso bastante, né? Vocês vão perceber. Então, eu comecei a ver que tinham pessoas que não tinham acesso à informação de treino. Então, com o meu treino presencial, com o conhecimento que eu tinha, eu conseguia atender pessoas ao meu redor, de forma presencial. Mas aí começou a vir Instagram, né? Antes disso ainda era Facebook. Não, Facebook, Orkut. Nossa, Orkut foi o primórdio, né? E aí depois veio Facebook, enfim, Instagram, e começou a abrir portas pra gente levar informação, né? E não só como uma rede de
enfim, de relacionamento, mas Sim, também uma sim, rede de trabalho. E aí eu comecei a colocar algumas dicas gratuitas, né? De treino, mostrar algumas coisas da minha rotina. Porque até então eu me formei em 2014, já tinha uma agenda cheia, trabalhando em academias como professora de sala de musculação. E aí começou a encher a minha agenda de personal trainer também, que é o atendimento presencial, né? Individualizado daí com cada um, para né? um, né? Um para um. E isso começou a crescer muito também. Em 2009 isso não era nada popular, né? Era muito difícil você ver alguém que investia. Sim. Ah, eu vou pagar um personal particular, né, para me atender. As pessoas não tinham muito essa cultura ou era algo muito distante. Então, tinha pouco. Ou quem pagava era porque queria muito fazer ou não gostava ou não queria, né? Daí o personal, de uma certa forma, te Puxa. forçava a tu ir, né? E assim, a visão que se tinha do exercício físico também mudou muito, né? Antigamente as pessoas achavam, e a gente não tá falando de muitos anos atrás, né? A gente tá falando aí de 10, 15 anos atrás, as pessoas achavam que só ia pra academia quem queria ficar fortão, tipo Eduardo. Né? Eu lembro, quando eu comecei era isso aí. Eu era o louco, né? Ah, tem que ir pra academia. Ninguém ia pra academia. Sim. Ia algumas pessoas, mas daí era o rato da academia, né? Daí era bem isso. E depois essa visão começou a mudar, porque os estudos começaram a avançar, né? As pessoas começaram a perceber a importância do exercício físico na prevenção, no tratamento de doenças, ansiedade, depressão, muitas doenças físicas, melhora da dor, né? Controle da obesidade. Então, o exercício físico, ele cresceu muito, ele vai crescer cada vez mais, né? E aí, então começou a crescer também o atendimento particular, o presencial, né? O presencial particular. Eu enchi a minha agenda de atendimento presencial e a agenda cheia, né? Ali tava de 2014 até 2019. A pandemia foi 2020, né? 2020. Então, eu já vinha com uma agenda sempre lotada de alunos, não tinha horários. E o presencial, ele te limita a isso, né? Então, eu tinha 10, 12 atendimentos por dia, coloca 45 minutos por dia, por atendimento. É uma carga horária de 12 horas de trabalho, né? Começando às 6 da manhã, faz uma pausa para almoço. O horário que a galera tá indo para casa da empresa, 6 da tarde, é onde a gente tá voltando, que é o nosso pico de atendimento. Pico, né? 6, 7, 8 horas, né? Então, uma agenda bem cheia. E quando eu comecei a colocar as dicas, né? Dicas gratuitas, como melhorar o teu treino, como emagrecer, como perder gordura, né? Mostrar os resultados que as minhas alunas tinham, as mulheres começaram a se interessar cada vez mais, né? Principalmente o público feminino. E começaram a me pedir consultoria online. E aí, eu disse, agora não tem como, eu tô com uma agenda cheia, mas vou começar a pensar em algo nesse sentido. E aí eu comecei também a fazer atendimentos nesse formato para poder levar o meu trabalho para essas mulheres, né? Principalmente mulheres que moravam em cidades menores, que não tinham acesso, né, a um personal, a um professor na academia. E foi aí que eu comecei com consultoria online também, só que aí encheu os dois. Já não tava. Já tava. Já não tava que chega, né? Aí aquelas 6 horas que eu reservava pra dormir, às vezes não tinha. Então começou a lotar os dois, tanto a agenda presencial quanto a agenda online, né? Graças a Deus. Sim, e graças a essa mulher. Então eu consegui quebrar essa barreira, né, do presencial, só que aí eu senti a necessidade ainda maior de criar algo que eu pudesse entregar um trabalho de qualidade em grande escala. E foi nesse momento que daí eu tinha, então, alguns meus alunos presenciais e um deles, hoje é meu sócio no programa. Ele estava, como eu estava falando da questão da saúde, né, do exercício físico e a saúde, ele fez uma cirurgia de coluna e ele estava fazendo uma reabilitação na academia comigo, né, uma reabilitação da coluna. E eu comecei a comentar com ele essa questão de que eu estava recebendo muitas mensagens por dia, 10, 15 mensagens de mulheres pedindo meu trabalho por dia, eu tendo que recusar. E aí ele me disse assim, Ana, a partir do momento que você tá tendo que recusar trabalho, alguma coisa tá errada. A gente precisa rever, né? Não, a gente não pode deixar, tu tem que achar um meio
e não pode deixar de atender essas pessoas, Sim, né? Elas tem um gap ali, né? têm alguma coisa está acontecendo. Uhum. E aí, então, que a gente pensou, como ele já trabalhava com fotografia, com filmagem, ele já tinha feito alguma coisa nessa área de infoprodutos, foi que surgiu a ideia de a gente fazer um programa de treinos online. E aí nasceu o programa Você Definida no dia 3 de maio de 2021, mas, né, que foi a primeira turma que a gente abriu do programa só para mulheres. Mas a ideia, ela começou a ser trabalhada em dezembro do ano anterior. 2020. Isso aí, depois da pandemia, Aham. que as pessoas começaram a sentir ainda mais, né, a necessidade. Acho que foi aquele momento que todo mundo percebeu Sim, sim, o quanto o exercício físico é importante. E aí começou a sair estudos de tipo, pessoas que faziam exercício físico tinham tido menos impacto com o Covid e tal. Aí foi todo aquele alvoroço, eu acho, da pandemia, exercício. E a galera treinando em casa, porque não queria ir pra academia, não se sentia confortável de ir pra academia. E acho que ali de uma certa forma, foi ótimo pra alavancar Impulsionar, isso, né? Eu até lembro agora, tava lembrando que quando fechou tudo, né? Quando a pandemia fechou tudo, as academias fecharam, a gente foi em vários setores, né? Foi bem complicada a situação. Mas a grande preocupação era com a saúde mental das pessoas, né? Em questão de emprego, trancado dentro de casa, Sim. né? Sem se exercitar. E teve um dia que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Todo mundo trancado em casa. Peguei o celular e eu disse, galera, eu vou fazer... Não me lembro agora se era 20 dias, 30 dias direto. Mas a gente vai fazer treino todos os dias. E eu vou colocar o treino no YouTube pra vocês, né? E vocês vão ter acesso a esses treinos pra treinar de forma gratuita comigo. Então eu fiz uma sequência e dava muito problema. Porque daí vocês sabem como é que é trabalhar com a Tudo internet. que perfeito, né? E a minha internet era muito ruim naquela época, eu não tava preparada pra isso. Então eu nem sabia que tinha esse negócio de upload e download, né? Sim. Então os vídeos ficavam pesados. Aí pra subir pro YouTube vídeos de treino de 40 minutos, às vezes não Demorava uma subia. eternidade. Imagina. Então, Não mas fazia assim, ao vivo. não fazia ao vivo porque pra fazer treino ao vivo no YouTube tinha que ter 1.000 inscritos no canal do YouTube. Aham. Não faz, né? Sim. E naquela verdade, época eu não tinha, né, 1.000 inscritos no canal do YouTube. Então eu tinha que gravar os treinos e postar lá. E às vezes não subia a internet Sim. e falhava. Enfim, perrengue, né? Mas Aham. graças a Deus deu tudo certo e tenho certeza que nesse período teve uma galera que foi impactada positivamente com os treinos. Foi muito bacana. E nesse período tu já tinha alguma audiência online, assim? Ou começou a ser construída a partir dali? Não, eu já tinha uma audiência online. Por causa das dicas que tu começou a... Isso, olha só. Logo que eu vim morar em Caxias ali em 2000 meu Deus do céu, 2009, né? Eu comecei, vim morar pra cá, aí sempre fui muito de conversar com pessoas e eu comecei a fazer algumas fotos, né? Fotos meio de modelo. Sim. Então, para algumas lojas, enfim. Então, o meu perfil do Instagram, ele era mais voltado para essa questão. Não dava tantas dicas de treino. E aí, eu comecei a crescer um pouco mais no Instagram por isso. E comecei a fazer algumas viagens legais, que eu mostrava também essas viagens nos meus perfis. Então, a galera começou a acompanhar. Então, eu ainda não explorava tanto esse potencial de levar o que eu sabia, a informação, até as pessoas, né, sobre treino. E aí foi mesmo ali por volta de 2018, 2019 que eu comecei a colocar mais conteúdos de treino. E aí que o Instagram nessa época eu tinha, acho que 12, 13 mil seguidores, tudo de forma orgânica, né? YouTube eu não tinha. E agora estamos aí com quase 60 mil seguidores, né? Não, a galera, né? 75% mulheres, então nichou muito o público. Sim. Né? Realmente quem me acompanha são mulheres que estão interessadas em emagrecimento, em definição muscular, em recuperar a autoestima. E isso é muito legal quando você começa a ver que a pessoa tá entendendo a mensagem que você quer passar, né? Quando você consegue nichar
o público. Mas os homens também podem aproveitar Claro. as minhas dicas, né? Sim, De quem ia claro. lá pro supino, segunda-feira é o dia do peito. Eu aproveitei uma pra perna esses dias. No dia que eu cheguei em casa, que a Priscila tava treinando, ela tava treinando perna, né? Pra olhar, né? Eu digo que as mulheres estão treinando perna, né? E aí, era um exercício do... Acho que é o búlgaro. Que ela tava fazendo, que daí tu fez uma série diferente no búlgaro, né? Daí eu pensei, podia fazer diferente na academia, né? Podia fazer uma série mais pesada. Era 3 repetições a série, né? Na verdade, era 4 séries, mas com 3 repetições cada série. Aham. E aí na hora me deu um estalo assim, podia mudar isso no meu treino, né? E aí eu mudei no dia que eu fui pra academia fazer o treino de perna, eu mudei, né? Com base no teu treino, né? E ela tava Seguiu. fazendo em casa. E aí eu fiquei olhando ela fazer, né? E aí fiquei prestando atenção no treino, né? Daí eu disse, dá pra aproveitar pra nós também, né? E aí no outro dia tu já viu o pump no bumbum. Não, daí eu não reparo muito essas coisas, né? Mas eu treino perna, né? Tem uma galera, homem que não treina perna, né? Eu treino, mas... Mas a mulherada normalmente é mais perna do que superior, né? Olha, eu tento quebrar bastante isso com as minhas alunas, né? Elas têm... Porque como eu tava falando pra Acho que elas vão vocês... ficar braçuda, né? É, Bombada em cima, se elas treinarem braço, né? A Priscila, ela achava isso, né? Mulheres- Eu comentei, eu acho, uma época, né? sim, que ia ficar... Um treino vai sair braçuda, Treino vai né? ser braçuda é. Mulheres que estão ouvindo, vocês fiquem tranquilas. Vocês podem puxar ferro, vocês não vão ficar braçuda, gente. Não tem isso, né? É uma consciência justamente porque há um tempo atrás se achava, como eu tava falando, né, que era mais voltado só para os maromba, Sim, então se sim, cria essa sim, coisa, sim. vou ficar muito musculosa, né? Mas não, a gente precisa de músculo, a gente precisa de força. E não só por questões estéticas, porque fica mais bonito, mais definido, mais hipertrofiado, mas por questões de saúde, né? Hoje a gente sabe que quanto mais massa muscular a gente tem no corpo, mais o nosso metabolismo fica acelerado, mais a gente queima calorias, então diminui a nossa gordura corporal, mais força a gente tem para subir uma escada, né? Para fazer funções do nosso dia a dia. E tem que pensar na velhice, né? É o aqui, agora e é o pra frente também. É fazer agora pra pensar lá na frente, né? Nós tava falando esses dias que quanto mais pesado a gente treinava, menos dor a gente sentia, né? De tipo assim, treina meio leve às vezes, ou fica uma semana assim pra academia, começa uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, né? Começa a ficar todo meio torto, né? E aí, se tu vai pra academia e treina certo, assim, faz o teu treino da forma que tu tem que fazer, cara, tu tem a dor do treino, mas tu não tem aquela dor de, né, de velho, né? Né? Tem a dor do treino, mas que é uma coisa que tu acostuma com o tempo, né? E o que a gente percebe, né? Hoje em dia, cada vez mais, as pessoas trabalham mais tempo sentadas e Muito, tudo nos puxa pra frente. Então, é o que? É uma tela, a gente acaba colocando a nossa cabeça, inclinando o nosso pescoço. É tela de computador, é tela de celular o tempo inteiro. Então, a nossa postura, ela acaba ficando muito prejudicada. E outra situação é realmente estresse, ansiedade, né? A pressão por produzir cada vez mais no trabalho. Então, o exercício físico, o treino, ele acaba se tornando uma válvula de escape. É um momento que, eu sempre digo assim, ó, é onde o corpo cansa, mas a mente descansa. Então, é fundamental. E eu não sei se hoje ainda se tem muito esse... Não digo preconceito, mas se cria muito ainda alguma coisa de academia, sabe? Eu vejo que hoje a galera tá muito mais adepta e consciente de que precisa fazer, né? Mas eu acho que por um bom tempo era isso que o Duda falou, sabe? A pessoa que vai pra academia é porque... Pelo simples ideia de definição, de estética, né? Sim. Hoje acho que já não, acho que mudou um pouco isso, sabe? Não sei se eu tô certo ou não, mas eu vejo que as pessoas têm bem mais a consciência de que é por um bem maior, por uma necessidade de saúde, do que propriamente a estética, né? Sim, e uma coisa que eu percebi muito, né, quando eu trabalhava de forma presencial, era relatos de alunas, né, ou alunos, mulheres ou homens principalmente, que tinham um corpo
considerado, né? Que pra mim isso não existe, mas fora dos padrões, Sim, né? sim, De sim, beleza, estavam acima do peso, né? Em graus de obesidade e sentiam vergonha de entrar numa academia. Então, muitas pessoas deixaram por um tempo e ainda deixam, né? De ir para uma academia, de frequentar um ambiente assim, por medo do julgamento, né? Por não se sentir bem. E aí, pensando nessas pessoas também, que isso sempre foi algo que, de certa forma, me incomodou, né? Me fez sair da minha zona de conforto. Porque quando eu criei o programa de treinos, que é o programa Você Definida, num primeiro momento era só para treinos na academia. Então era a minha consultoria para mulheres que queriam emagrecimento e definição e treinavam na academia. Mas depois de 2 meses, né? Período curto, eu comecei a receber muitos pedidos para treino em casa. Justamente por essa questão. Disso. Pela questão de mulheres que tinham vergonha, né? De frequentarem uma academia. E aí eu não pensei 2 vezes, né? Eu pensei, eu preciso ajudar essas mulheres a virar a chave, a sentirem prazer em se exercitar, né? Em mudar de vida, em mudar o corpo, recuperar a autoestima. E aí, então, eu criei o programa de treinos em casa. Então, hoje, dentro da minha plataforma de treinos, elas têm acesso aos 2 formatos. Se ela quer treinar na academia, ela vai ter as planilhas, tudo muito bem explicado, ilustrado, né? Com troca de treino mensal. Sim. E quem não quer ir pra academia tem acesso, então, às videoaulas de treino em casa, que é aquela que o Eduardo chegou em casa e a mulher dele tava fazendo. Que eu faço o treino inteiro junto, né? Do início ao fim. E nesses 2 anos, agora em maio, né? A gente vai fazer 2 anos do programa. Já são mais de 1.000 alunas que eu tenho. Nossa. Nós temos, né? No programa Você Definida. No Brasil e em mais 11 países. Então, a gente quebrou também essa fronteira, né, de país. E são muitas histórias que eu teria, assim, para contar para vocês. Mas é muito legal quando eu começo a lembrar, né? É algo muito gratificante saber que eu consigo levar meu trabalho, que eu consigo ajudar essas mulheres. Tem mulheres que perderam 20, 30 quilos só fazendo treinos em casa. Olha né? só. Há algumas com filho pequeno que não tinham como, não tinham quem deixar o filho para ir para academia, tinham o recurso então de treinar em casa, conseguiram recuperar a autoestima. Né? Muitas vezes recupera até o casamento. Tu vê que é legal, tipo, tu mostrar pras pessoas que cara, tu não precisa daquela estrutura, tu pode fazer em casa. Tem formas de tu fazer em casa, né? E às vezes o pessoal fica naquela barreira de, preciso ir lá. Eu sou um cara que, assim, na pandemia eu tentei treinar em casa e foi um desastre. Assim. eu comprei pezinho e tudo, eu tenho os pesos em casa, as barras, peso, em casa, tudo guardado, não uso nada. Eu não tinha essa... Cara, pra mim, o ambiente da academia é fundamental, sabe? Porque daí parece que eu entro lá e eu viro a chave. Tipo, eu tô lá... Eu sempre digo, quando eu vou pra academia, eu viro um burro, né? Porque eu entro e eu esqueço do mundo, assim, eu não penso em nada, assim. É só fazer o que o meu proposto ali. A única coisa que eu uso o meu cérebro é pra olhar o treino. O resto... E escutar música, né? Que daí eu boto o fone... E exceto quando a gente treina junto e tal, que daí a gente vai mais gente, treina junto. Não, ok. Mas... E em casa eu não tinha isso. Em casa tinha 1000 distrações. Tinha o cachorro, tinha a TV, tinha a Priscila falando, sabe? E aí eu não me adaptei a esse modo em casa. Mas eu, né? Porque eu precisava do ambiente, né? Mas tem muita gente que é ao contrário, né? Que se sente muito mais confortável em casa, treinando, do que no ambiente da academia. Com um monte de gente. Isso às vezes, com várias pessoas eu já falei, inclusive... Agora que a Priscila trocou de academia, ela me diz, mas como é que é as pessoas lá, né? Que cada academia tem um ambiente, né? De pessoas, né? Tem a academia dos monstrão, tem a academia das pessoas normais, tem a academia do bairro, tem a academia que é só da terceira idade, né? Cada academia tem seu público, né? E eu nunca me senti à vontade em academia de monstrão, sabe? Da galera muito... Eu treinei em academias que a galera era monstro, assim, e eu me sentia meio mal, assim. Uma porque eu não era, né? Não sou, né? E outra porque eu olhava a galera assim e... a galera só treinava peito e tríceps. Só isso, sabe? No dia era peito e tríceps, no outro dia era peito e bíceps, no outro dia era peito e costas, sabe? Né? Não via sentido, não. E aí...
E aí, o ambiente da academia muda tudo, assim, né? Às vezes, tipo, hoje ali onde a gente treina a Border ali é um ambiente tranquilo, sabe? São pessoas reais, assim, treinando. Tu vê todos os públicos, assim, de todos os públicos, né? Mas eu vejo que muito mais aderência do que uma época, né? Quando eu comecei a treinar lá em 2007, 2008, lá, treinava no centro, tinha 10 pessoas na academia da noite, sabe? No horário da noite, assim, tipo, tinha pouca gente treinando, e era sempre os mesmos, sabe? Exato. Era a figurinha repetida, assim. E o que eu percebo, né? O Eduardo tava falando dessa questão. Tem pessoas que se adaptam muito bem a treinar na academia. Tem pessoas que se adaptam muito bem a treinar em casa, né? Mas qual que é a questão que eu acho que ela é fundamental para criar aderência, seja em casa ou seja na academia, e principalmente em casa, é ter acompanhamento. Por exemplo, quando você foi fazer os treinos em casa ali na pandemia, era sozinho. Né? Não tem um acompanhamento, não tem um trabalho. Eu sei que agora eu tenho que fazer esse treino hoje, semana que vem vai ter outro treino, a gente vai evoluir, trabalhar com pequenas metas, né? Não tem esse acompanhamento, então acaba ficando algo solto. E eu percebo que muitas pessoas, isso é um negócio que sempre me incomodou muito também nas academias que eu trabalhei. Vai me dizer se eu tô falando a verdade ou não. Eu tenho uma coisa meio polêmica. Eu também tenho, polêmico. O que acontece, né? Sobre o acompanhamento. Quando os alunos chegam, né? O professor lá da academia... Gente, nada contra os bombadinhos, né? Não tem nada a ver. Mas existe uma preferência em atender as novinhas, né? O senhorzinho, a senhorinha, a galera meia-idade. Essa galera acaba ficando muito perdida nas academias. E isso faz com que uma grande parte desista. Então, um momento que deveria ser um momento que você vai lá, gosta daquilo que você está fazendo, entende o porquê que você está fazendo, são aquelas pessoas que acabam ficando solta. A menina que está um pouquinho acima do peso acaba perdendo a atenção do professor para a menina que está com o corpinho, né? Então, isso sempre foi algo que me incomodou muito, essas pessoas serem deixadas de lado. E são pessoas que precisam também de atenção, né? De uma forma geral. Então, você ter o acompanhamento, seja em casa ou seja na academia, faz você se sentir especial, faz você entender o que você está fazendo, aonde você está, aonde você quer chegar. E sobre ter estrutura para treinar, gente, dá para treinar em qualquer lugar. Né? O que faz a diferença é a metodologia. Claro que vai precisar improvisar pesos. Sim. Eu já tive aluna treinando com garrafão de vinho. Ela mandou os vídeos do pai dela enchendo as pipas e ela treinando com garrafão de vinho. Então eu sempre digo, quem quer dá um jeito. Né? Quilo de alimento, mochila com livro. Tanto que no meu programa eu ensino as alunas a adaptarem os pesos para treinar em casa. Então a gente consegue fazer, né, um ótimo treino sem uma super estrutura. E isso é também um ponto muito positivo do online, que ele possibilita essa economia. Porque se você vai se inscrever numa academia de uma super estrutura, né, numa cidade grande, você vai ter que pagar o deslocamento até lá, você vai ter que pagar a mensalidade da academia, você vai ter que pagar um personal trainer, então a gente está falando aí de um custo de R$1.500, R$2.000 por mês. Agora, um programa de treinos, por exemplo, o meu programa de treinos, onde você tem uma personal trainer em tempo integral, para acessar a plataforma, a hora do dia que você quiser, tirar dúvidas em tempo real. Você tem uma economia absurda, então se torna muito acessível, né? A grande massa tem acesso a esse tipo de produto. E é muito bom possibilitar saúde para todo mundo, né? Não só para quem tem condições financeiras maiores. Sim, claro, com certeza. Que massa. Vantagens do digital, né? Vantagens do digital. Digital. E eu tinha anotado aqui antes para voltar um pouquinho. Tu falou ali, foi contando tua história e tal. Esse processo que foi nichando para mulheres foi algo que também surgiu meio que ao natural, assim, ou foi algo estratégico do teu negócio, assim, vou focar mais em mulheres? Então, eu sempre tive uma admiração muito grande pelo público feminino, uma afinidade grande. Nos meus alunos presenciais, sempre foi 50%. Metade homem, metade mulher.
Mas eu entendo que no digital, né, nessa forma de trabalho que eu tenho, de treinamento em casa, de orientação para os treinos na academia, a minha linguagem ela se comunica muito melhor com mulheres. Não que eu não pense daqui a pouco, né? Vai Sim, que saia sim, um programa sim. Você Definido. Já me pediram, né? Sim, sim. Já me pediram um programa de treinos online. Mas, como eu tava falando pra vocês antes da gente começar aqui a entrevista, às vezes as pessoas acham que o online é... vou entrar no online porque dá menos Aham, trabalho, né? aham. E o online, ele é trabalhoso. Porque tudo que eu tenho que... A forma como eu tenho que me fazer ser entendida, de forma presencial, o meu trabalho, explicar um exercício, como é que tem que ser feito, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa através de uma tela, sem ter o contato Sim, físico sim, com a pessoa. sim, porque Então, ali no presencial tu pode pegar a pessoa, não é assim, é assada, né? exatamente. Corrigir o movimento, né? Exatamente. E eu acabei nichando para mulheres, justamente por essa questão de ter afinidade com mulher, de gostar de trabalhar com o público feminino, né? E principalmente agora eu tenho um foco grande que é trabalhar com mulheres na faixa dos 30 a mais. Eu também tô com 30 a mais, né? 32. Então, tem várias questões que... Filhos, né? Enfim, processo de emagrecimento depois dos 30. Vai mudando. Então, quanto mais eu tô entendendo isso, mais vontade eu tenho de ajudar outras mulheres também nessa faixa etária. Os 30 a mais. Sim, sim. E faz total sentido isso, né? Porque e o homem também, por natureza, ele já é mais de não procurar ajuda, né? Pra tudo, né? É, mais Seja pra orgulhoso, né? médico, pra acompanhamento. Não, sei fazer, eu me viro. Acho que muda a abordagem, né? Se eu não sei, eu tento, vou lá, né? E assim, o homem, ele é difícil um homem fazer um treino em casa. Até tem, né? Tem, mas a grande maioria dos homens prefere ter uma fichinha de treino, Sim. frequentar o ambiente da academia. E eu percebo que muitas mulheres, algumas até gostariam, mas não conseguem por causa do filho pequeno, né? Ou preferem realmente o conforto de treinar em casa. Então, são públicos diferentes. Mas fica aí, né? De repente sai um Você Definido. Mas foi uma decisão inteligente porque, tipo, assim tu focou num nicho que tu conseguiu especializar muito mais ali, porque é diferente treinar o homem e treinar a mulher, né? A abordagem é tudo totalmente diferente, eu acho, né? Abordagem, metodologia, até porque essa metodologia que eu criei, que é uma metodologia exclusiva de emagrecimento e definição muscular feminina, e eu não criei ela da noite pro dia. Então eu comecei a desenvolver essa metodologia, comecei a testar no meu corpo, né, em mim, nas minhas alunas, e foram anos, como eu falei pra vocês, são 13 anos atuando no ramo fitness para conseguir chegar realmente numa metodologia que funciona. E hoje, a minha metodologia, a promessa da minha metodologia é menos barriga e mais definição muscular em apenas 4 semanas. Então eu falo de um mês. Isso aí. Um mês de treino. Interessei agora. E eu não só falo como eu provo, né? Tem, centenas de casos. Antes, quando eu lancei o programa, a minha promessa era resultados em 6 semanas. Só que conforme a carroça, né, foi andando, eu comecei a perceber que em 4 semanas as alunas perdiam 3, 4 quilos, diminuíam barriga, né? Bumbum. Dá pra falar bumbum? Dá, sim. Falar o que quiser. Sem filtros. Bumbum empinava, então eu disse, gente, eu vou ter que diminuir o tempo porque elas estão tendo resultado antes. Então, isso é muito satisfatório. Sim. Claro que isso tu alia também com alimentação, tudo. Pode? Deve. Né? Porque daqui a pouco nós vamos estar revelando um segredo aí do método. Não, né? o segredo tá guardadinho. Mas é um conjunto de coisas, né, que leva ao resultado, né? Isso é legal falar, acho, porque às vezes não é uma receita mágica, né? É um conjunto de coisas que acontecem que faz com que aquilo aconteça, né? E inclusive, conforme a carroça foi andando, eu comecei a perceber que algumas coisas eu podia agregar e colocar dentro do meu programa de treinos online. Coisas que, como eu tava falando,
De uma forma presencial ou de uma forma particular, o preço ele se torna um investimento alto para as pessoas. Então, muitas pessoas não têm condições de pagar um nutricionista todo mês, de pagar um personal trainer, pagar uma academia. Então, acaba não tendo acesso a todos esses benefícios de saúde. Então, eu comecei a perceber que eu podia colocar tudo isso dentro da minha plataforma, na mesma qualidade que eu coloco numa forma, por exemplo, presencial, e com custo-benefício gigantesco, né? Então, ao longo dos meses, eu fui inserindo algumas coisas. Então, os treinos na academia, depois eu inseri os treinos em casa. Depois, início do ano passado, eu também inseri a parte de orientação nutricional. Então, dentro do meu programa de treinos, tem os treinos e também tem cardápios novos todo mês, para as alunas seguirem conforme o objetivo delas. Então, a gente tem uma nutricionista. Eu não sei, eu falei o nome da minha equipe, mas não falei ainda da minha equipe, né? Não. Porque às vezes as pessoas acham que por trás de um projeto online existe só uma pessoa. Sim. Mas uma pessoa não faz o negócio acontecer. Então, eu tenho uma equipe. Sou eu, meu sócio, o Giovanni Brembati, que cuida de toda a parte. Eu sou a cara do programa. Eu gravo os treinos, eu produzo os conteúdos. O Giovanni, ele faz toda a parte de controle de vendas, filmagens, edições de vídeos, organização da parte de tráfego, porque isso também entra no online. Só aí já é uma ação, né? Nós temos um colaborador que trabalha com a gente no turno da tarde, que é o Guilherme, e ele faz toda a parte das artes. Então, todo dia eu coloco um conteúdo novo no Instagram. Eu alimento o YouTube 2, 3 vezes por semana. Tenho grupo de Telegram, tenho a plataforma das alunas. Então, a gente precisa fazer as artes, né? Então, aquela fotinho lá que você vê com o título, a edição do vídeo, tudo isso alguém precisa fazer. Além, então, do Guilherme, temos também a parceria com a nutricionista Marcele Vans, que ela é lá de São José do Ouro, uma cidade do lado de Caciquedobe, onde eu morava. Que isso digital também possibilita, né? Você não precisa estar perto da pessoa para trabalhar. Sim. Nós temos uma equipe de gestão de tráfego pago, que é de Florianópolis. E deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguém. E agora, em breve, vamos ter que também contratar mais algum estagiário para a parte de edição de vídeos. Né? Então, a equipe vai crescendo. Isso é legal porque a gente também consegue gerar emprego, né? Gerar renda para outras pessoas. E é essa equipe toda aí que faz o programa Você Definido acontecer. O negócio girar. Que massa. É legal tu falar isso. Eu queria só fazer um gancho voltando ali na questão que tu comentou de custo, né? Porque realmente, se tu for ver hoje, é muito difícil para a grande maioria pegar esse combo, né? Academia, personal nutri. E sem isso, talvez tu não tenha o resultado tão acelerado ou no tempo que tu gostaria de ter. E aí acaba ou ficando patinando ali, né? Que é o que acho que a grande parte das pessoas desistem por causa disso. E eu queria também linkar agora que tu falou, talvez a gente falar um pouquinho mais desse lado empreendedora no digital. Contar um pouquinho mais, adentrar um pouco nisso, porque era o que nós estávamos comentando nos bastidores, né? Que as pessoas têm a visão de que, beleza, então eu sou especialista em algo, vou pro digital e é barbada. É bem fácil. Vou botar o celular ali, vou gravar. Só gravar uns vídeos no Instagram ali. Antes eu queria fazer um parênteses, antes que eu me esqueça do negócio ali tu responde se tu quiser, tá? Claro. Mas uma coisa que eu percebi, assim, não sei se é algo que eu percebi ou se é real, mas não sei se os personagens vão ficar brabo comigo, mas enfim, que eu percebo que às vezes os personagens que estão nas academias, né, eu não sei se há uma instrução para eles não se envolverem tanto com os alunos. Boa. Ou se é comportamental já da galera, sabe? Tipo, porque às vezes, o que eu percebo? Em várias academias, não numa só, em várias academias eu já percebi. Que tu chega lá, o cara tá de mão pra trás, olhando pro nada, assim, e o cara do lado fazendo totalmente errado o negócio, assim. E aí, tipo, cara, eu entendo que seria função por mais que tu não seja um personal particular daquela pessoa, né?
tu seja acho que não sei se é um semi-personal, isso, sei lá. O instrutor. Um instrutor. Academia. Instrutor, Tu né? teria que chegar pro cara e dizer, fulano, tá errado, né? Faz assim, muda aqui e tal. Orientar, ajudar as pessoas, assim. E eu vejo que às vezes... Isso uma pessoa comentou comigo uma vez que um personal comentou comigo que ele entrou numa academia e disse que o pessoal orientou ele pra ele não se envolver tanto, sabe? A ponto de ajudar tantas pessoas, ficar mais... E aí eu disse, cara, não se destacar tanto perante os outros, sabe? Uhum. E aí eu disse, cara, não é possível que isso aconteça, que seja real isso, que pra ti não... Pra ficar todo mundo mesmo nessa mesma vibe, assim, eu acho de não... Acontece isso mesmo, assim? Ou é uma impressão minha, assim, que eu tenho de... Te botei numa sinuca agora. Não, então, eu acho que acontece sim. Eu não posso falar com propriedade, porque eu trabalhei em 4 academias, né? Aqui em Caxias do Sul. Trabalhei na academia da faculdade, depois trabalhei na academia Vida Ativa, trabalhei na academia Base 1 e trabalhei na Six Gym Academia. E todas essas academias que eu trabalhei, o formato de atendimento é excepcional. É fora do sério. É um atendimento muito bom, né? Muito acima da média. Os professores, eles são orientados a dar atenção, a corrigir os alunos. Quase um semi-personal, né? Nessas academias que eu trabalhei. Mas, cada vez mais, vem surgindo academias no modelo low cost, né? Que são academias, um self-service. Então, essas academias, elas investem mais na infraestrutura e não investem tanto na mão de obra. Então, realmente, qual que é a ideia? É colocar uma estrutura bacana para que você se inscreva na academia, treine, mas colocar um professor, de repente, por horário. E aí, realmente, imagina, a gente está falando aí, um professor para uma academia cheia, se eles orientarem, o professor dá uma instrução mais detalhada para cada aluno, o modelo não se sustenta. Então, eu acredito que sim, existem esses 2 modelos e cada vez mais esses 2 modelos vão ficar evidentes, que é o modelo do semi-personal, onde você tem um ticket mais alto, cobra um valor mais alto e tem um atendimento melhor, e academias com um ticket mais baixo, com uma infraestrutura muito boa, mas que não tem tanto essa questão do atendimento. E aí eu entro. E aí eu entro. Eu tenho muitas, centenas de alunos, milhares, dá pra dizer, em academias nesse formato low cost. Né? Porque ainda se torna viável, né? Se a pessoa se inscreve numa academia que custa uma mensalidade de R$ 79,90, R$ 89,90, por exemplo. Se inscreve no meu programa de treinos, onde ela vai ter uma personal e nutri. Então, o investimento dela, ele ainda é um investimento, um custo-benefício muito bom. Ela não precisa da pessoa lá na academia. Ela tem a tua orientação, tem tudo. O que me ela só vai que é um modelo de negócio, né? Sim. É isso que eu imaginei, assim. Mas eu, na época, eu me assustei porque o cara falou assim, cara, que tinham chegado pra ele e dito, cara, tá se destacando demais, então, tipo, baixa a bola. Dá uma seguradinha. Dá uma seguradinha, sabe? E daí eu digo, cara, né? Mas pensando nesse formato, são 2 modelos bem diferentes, né? São 2 modelos e cada vez mais as academias vão tender para esses dois modelos. Bem distinto, né? Bem distinto. Cada vez mais distinto isso. Faz sentido. Até porque deve ter aumentado pra caralho o número de gente de pessoas procurando academia, treinando hoje em dia, né? Mais frequente, pelo menos eu vejo ali por onde a gente treina, cara, lotado, assim, muita gente. Não, e a gente mora aqui numa cidade em que as 4 estações do ano, na verdade existem só 2, né? O inverno e a rodoviária. Mas assim, a gente percebe, é muito nítido, a gente percebe isso. Que na entrada do verão, existe a galera, os fitness do Projeto Verão, a galera do Projeto Verão, que ela vai de setembro até março. Então agora, abril, começa a ter uma queda. Primeira geada. Primeiro friozinho. Primeiro friozinho desaparece uma galera. Então, tem uma baixa assim no inverno, depois tende a subir de novo no verão. E quem treina em casa não passa por isso, né?
Dá pra treinar com a lareirinha ligada. Não precisa sair, né? Não precisa sair. Então. E é difícil, realmente. A gente sabe, né? Não, Tem que ter muita persistência pra acordar o ali. esforço pra ti é enorme. Né? 6 da É muito manhã, mais fácil não ir. menos 2 graus. Poxa eu vejo vida, né? quem tem filho e tal, e tem que conciliar o horário das 8 às 6, mais o filho, mais... Cara, é complicado, né? É. Tipo, fazer a... Se tu tem uma liberdade de horário, ok, mas se tu não tem, te vira com aquilo, né? Exatamente. Não, é muito mais fácil não ir. Eu troquei ele pra Border em dezembro do ano passado, né? Então, desde que eu comecei a treinar, só agora que eu tô treinando com ar-condicionado. Porque até dezembro do ano passado, sempre sem ar-condicionado, né? Então era aquela coisa, era derretendo no verão e frio no inverno. E congelando no no inverno. inverno. Agora eu tava ouvindo ele falar, é bem mais fácil não ir. Tem uma. Eu sempre digo assim, ó. Eu sempre digo que às vezes, é difícil treinar. É difícil. Claro que é difícil. Claro, esforço, Não vamos dizer que é Você fácil, sai da né? tua zona de Se vocês conforto, me né? perguntarem se eu sou apaixonada por sair suando, grudando nos aparelhos, pegando peso, né? Vendo teto preto de fazer força, é desconfortável. Né? É difícil. Mas eu sempre digo assim, também é difícil você se sentir indisposta, você não ter energia pra fazer nada, é difícil você estar acima do peso, é difícil você se olhar no espelho e não gostar daquilo que você vê. Então, cada um tem que escolher o seu difícil. Exatamente. Né? E o difícil que eu escolho é sair da minha zona de conforto, cuidar do meu corpo, me exercitar. Isso com certeza vai trazer muitos benefícios a curto, longo prazo. E a pergunta que não quer calar, tu treina todo dia? Às vezes, 2 vezes. Sério? Não, então assim, ó, gente, eu gosto muito de treinar. Então, pra mim, é um momento que realmente eu desestresso. Eu gravo os treinos, por mais que sejam gravados, parece que eu tô enxergando cada uma das minhas alunas na câmera. Eu converso com elas, então é um momento que eu realmente desestresso. Mas eu não sou noiada. Não sou noiada assim de, eu tenho que treinar 7 vezes por semana, eu só como frango e batata doce. Não, essa não é a minha linha de trabalho. Eu acredito que tudo na vida a gente precisa ter um equilíbrio. Então, eu me exercito pelo menos 5 vezes por semana, o mínimo, 5. Tem semanas que eu treino 7, 8, 9, conforme eu tenho que gravar os treinos. E tenho uma alimentação equilibrada. Final de semana, gosto de tomar um vinho, comer um risoto, comer uma pizza. Então, isso também eu tento mostrar para as minhas alunas, né? Não é nada radical. Você consegue chegar na tua melhor versão, na tua melhor forma, tendo uma vidinha social, comendo uma pizza, né, às vezes, seguindo uma regra que eu chamo de 80-20, né, que é fazer 80% das coisas certas e deixa uma folguinha ali pros 20% que vai sair errado, né, uma escorregadinha na semana, mas você precisa fazer 80% das coisas certas se você quer realmente ver a mudança acontecer. Massa. Senão... Não, botar um não há chocolatinho mágica. todo dia, né? O Eduardo ele tava ali olhando assim, Então, né? quando vê, quando ele tava fazendo o cálculo assim, ó, 80-20, de repente eu tô 55, 50-50. Não, eu tô bem melhor já do que já fui. Tá feliz? Sim. Olha aí, ó, tá com saúde? Não, tá bom. Eu super me aceito, assim, e tá tranquilo. Tô contente com o meu corpo, com a minha saúde, sabe? Então, tá tudo certo. Isso é fundamental. Me dou o direito de comer meu chocolatinho lá e tomar uma cervejinha Tomar uma de vez em quando, cervejinha, né? Claro. Às vezes a gente se passa um pouco mais, né? Não é comum, né? Não é sempre. Às vezes Isso não acontece, vem ao caso. né? Um aniversário, alguma coisa, né? Mas aí a gente... né? O problema não é o que a gente faz, dizem que assim, o problema é às vezes as pessoas entram em noia, né? É do ano novo até o Natal, aquela semana com milança. O problema não é o que acontece do Natal até o ano novo. É do ano novo até outro Natal, né? Aí que é o problema. Exatamente. Mas é muito louco como... É que vai muito também, acho que do corpo de cada um, né? Acho que mais do que... importante pra mim, assim, pelo menos, foi me conhecer. Tipo, eu sei
aonde eu escorregar e eu sei o que vai dar ruim e o que não vai, sabe? Tipo, não dá pra te se basear por peso, né? E, por exemplo, no final do ano ali, nas viradas de ano, no final do ano o cara sempre dá uma escorregada, né? Porque, é ceia, é Natal, é comilança, é casa-mãe, e não tem como. Confraternizações. Né? Ou tu fica ali, tu leva tua marmita e não aproveita, ou tu, cara, relaxa e aproveita, curte, sabe? Que nem agora na Páscoa. Quem não comeu chocolate, né? Poucos não comeram, eu acho. Eu Sempre comi. come. Eu comi. Eu comi também. Então, tem varia um pouco, né? Tipo, eu variei 4 quilos no final do ano. Mas 3 semanas depois eu tinha muita retenção de líquido e tal também, coisa. Então, vai de tu se conhecer. Eu normalmente me mantenho estável, sabe? No peso, nos últimos 2 anos, assim, né? Uns 2 anos pra trás eu tinha uns quilinhos a mais. Mas cara, é da disciplina, eu acho, né? Muito tu se disciplinar, a se manter dentro de rotinas, assim, rotinas saudáveis, rotinas bacanas, né? Isso eu aprendi muito com o Matheus, a questão da rotina, sabe? Porque eu sempre fui meio avesso à rotina, né? Uhum. Mas tem rotinas que são importantes, né? Não só do exercício, mas da comida, do dormir, do sono, né? Então... Sim. A rotina, eu considero a rotina fundamental. Quando você quer alguma coisa, você precisa se organizar. Você tem que trabalhar todo dia. Vai deixar para trabalhar a hora que dá? Não, você precisa seguir uma rotina, um planejamento. Então, isso também acontece com a parte de alimentação, né? Parte do treino. A rotina, ela só traz benefícios. E hoje de manhã eu tava falando, até com as minhas alunas no grupo, elas estavam falando sobre o peso na balança, né? O pesar, tem pessoas noiadas com peso na balança, todo dia tem que se pesar. O peso na balança, ele é só mais um dos indicativos, né? Quando a gente fala em massa muscular, em gordura. Então, é só uma das formas de analisar a composição corporal. Não é a única. Mas eu sempre tenho... As pessoas, elas se comparam muito, né? Então, homens... Vocês se comparam também na academia? Aquele lá tá maior que... Acho que rola. Rola umas comparações? Sempre rola, acho. A mulher tem essa... O homem acho que tem muito essa dor de dizer que não, né? De tu olhar, às vezes, eu acho... Eu estava comentando esses dias que tem um cara, o powerlifter lá, o Vladimir, não sei o que. Não sei se tu já viu os vídeos do cara que ele entra na academia como cara da limpeza, um macacão. E fica erguendo peso absurdo. O peso dos caras erguendo, ele ergue com uma mão, assim, Sim. o pessoal fica olhando, assim. Então, às vezes acontece, tipo, de tu... Acho que o homem mais nisso, né? De tu olhar assim, tu diz, o cara é muito forte, né? Né? Acho que o homem é mais nesse sentido, assim, tipo... O que eu comento muito com as minhas alunas é o seguinte. Quando a gente se compara com outra mulher que já treina há muito tempo, ou que tá magra, a gente tende a se frustrar. Porque a gente não conhece a história da outra pessoa. A gente não sabe o que ela fez pra chegar, né? Como é que é o ritmo de vida dela. Enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa comparação. Eu sempre digo que quando a gente se inspira, é diferente. Eu me inspiro nessa pessoa. Eu gostaria, né, que bonita, daqui a pouco eu gostaria de chegar num corpo parecido, vou trabalhar pra isso. Aí quando você se inspira, você se motiva, mas quando você se compara, normalmente você se frustra. E só a gente sabe o que a gente já passou, as dores que a gente tem, as cicatrizes que a gente tem. Então não dá pra se comparar com outra pessoa, né? É verdade. Esses dias aconteceu um negócio, fazia tempo que não acontecia, de eu estar treinando, e aí veio um rapaz pedir pra intercalar o equipamento comigo, tranquilo, pode. E aí ele começou a conversar e ele me pediu, quanto tempo tu treina? E aí eu dei uma risada e falei, faz uns 15 anos pelo menos, né? E aí ele arregalou, ele disse, sério? Eu disse, sim. Eu disse, cara, mas eu disse, que idade tu tem? Ele disse, eu tenho 17. Eu disse, cara, eu tenho 36. Então, tinha uma diferença de idade, né? E cara,
assusta o número, mas não é nada demais. Pra mim não é nada demais. Tipo, tem gente que treina muito mais tempo, sabe? Sim. E eu vejo que tem gente que treina há 2 anos e tem muito mais resultado que eu em 15, sabe? Acontece. Vai de cada um. Vai também vai do esforço. do esforço. Que tu quer. E é que a gente falou, tipo, tu não sabe o que o cara passou, a vida do cara, como foi os 15 anos de treino, sabe? Eu tive períodos e períodos de treino. Sempre treinei, mas teve momentos mais malucos, momentos mais centrados, momentos mais, né? Mas eu sempre tentei manter a constância, pelo menos, sabe? Sempre me manter treinando. Independente se às vezes foi mais ou menos intenso, mas sempre me manter treinando. E a gente fala de estética, mas não é só estética, né? O exercício físico, se exercitar, é saúde física, mental, é força, qualidade de vida. Então, por mais que muitas vezes você não veja o resultado a olho nu acontecendo, não tô com a barriga tanquinho, mas tá dormindo melhor, tá com mais força, tá conseguindo, diminuiu a dor nas costas. Sim, então, sim. São todas essas questões que estão envolvidas, né? A melhora da qualidade de vida das pessoas. Não. Isso sem dúvida. Eu sempre digo que às vezes a gente não aguentaria o ritmo de trabalho que a gente tem às vezes sem se exercitar. Eu, pelo menos, assim, eu vejo que muito que faz eu aguentar, assim, é resistência, sabe? Às vezes tu fazer um evento de 12, 14 horas com equipamento pendurado, corre pra lá e pra cá, faz sei lá quantos quilômetros a gente faz num evento, às vezes. Cara, se tu não tem um condicionamento, a gente sai cansado, mas se tu não tem, tu sai desmontado, né? É verdade. Uma Mesmo semana assim, entrevado, né? Mas... Olha o que tu tava falando antes ali do digital? Do empreender, do Não digital, sei. tá? Podemos falar um pouco Claro! sobre isso? Repete a pergunta, por favor. Eu tinha falado que... Até eu me perdi. Não, que muitas pessoas pensam que é só migrar pro digital se for um especialista em algo, né? Sou personal, sou especialista nisso, vou pro digital, gravo uns vídeos e vou explodir, né? Acho que ainda tem muito essa visão. E pelo que a gente conversou até agora, tu foi construindo isso e hoje tu tá praticamente quase 100%, né, no caminho do digital. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, assim, dessa tua experiência, como que foi, qual que é as maiores dificuldades, até para as pessoas, daqui a pouco tem algum personal assistindo também, né, e pode tirar alguma lição disso, sabe? Claro. Então, o digital, ele te possibilita uma liberdade muito grande de horários. Hoje, eu tô aqui com vocês, né, no meio da tarde. Sim, podia estar lá na academia, né? Podia estar lá na academia, então eu tenho essa liberdade de horários. Mas também, como eu sou dona do meu negócio, eu trabalho em tempo integral. Vocês também sabem como é que é, como é que é isso. E, basicamente, quem pensa em empreender no digital, em lançar um produto... Quando a gente fala infoproduto, tem alguns termos, né, que a gente usa no digital. O infoproduto é, por exemplo, fisicamente eu vou vender essa xícara, né? No digital, eu tenho um produto que eu vou vender de forma digital, através de uma tela. Então, a gente chama de infoproduto. No caso, o meu infoproduto é o programa de treinos online Você Definido. E, basicamente, quem quer empreender no digital precisariam ser 2 pessoas, né? Uma expert, que é o meu caso, que eu sou a expert do produto, eu domino a parte de treinamento, eu sou a referência na área do treinamento. E o meu sócio, então, o Giovanni, que ele é o lançador, que ele faz toda a outra parte por trás. A gente tá sempre trabalhando, né, juntos, envolvidos nessa questão. Mas, basicamente, também são 2 coisas. Você trabalha numa captação, você precisa captar pessoas novas. Porque você precisa fazer a tua mensagem, que você sabe chegar até outras pessoas que não te conhecem, né? Que nunca viram o teu rosto ou te viram de forma presencial. Então, para chegar nessas pessoas, a gente tem 2 formas no digital, que é através do orgânico. Realmente ali, eu tenho os meus seguidores,
a pessoa cai ali no meu perfil, se simpatiza, se inscreve no meu canal e começa a ver meus conteúdos. E tem o tráfego pago, que o tráfego pago, cada vez mais, ele vem crescendo também no comércio digital. Então, você realmente paga para o teu conteúdo chegar nas pessoas certas. Então, eu quero levar o meu conteúdo até mulheres de todos os cantos do Brasil, de 25 a 45 anos de idade, que se interessam no ramo fitness, em emagrecimento, em definição. Como é que eu vou fazer? Eu vou pagar para nichar a entrega para esse público. Então, a internet entrega, as plataformas entregam o meu conteúdo para esse público. É só isso? Não. Não é só o teu conteúdo chegar até esse público. Porque você precisa convencer ele. Você precisa convencer ele que o teu produto... Daquilo. Isso aí, que ele precisa do teu produto. Então, o teu produto é bom, é o melhor que ele pode ter naquele momento, né? Agora, ou em qualquer outro momento. Ele precisa do teu produto. E aí, é todo um trabalho, é um relacionamento que você faz. Muitas vezes, assim, a pessoa, ela entra ali no teu canal, Instagram, YouTube, começa a assistir os vídeos, gosta, começa a ver as dicas. Em um mês, ela vai comprar, vai se inscrever no meu programa? Pode ser que não. Pode ser que ela precise de mais tempo para ter confiança, para entender que eu sou a personal que ela quer na vida dela. Então, daqui a pouco são 2, 3 meses que ela tá ali. E aí, ela se inscreve e entra pro programa. Então, existe todo esse trabalho de captar essas pessoas e reter essas pessoas. E vender para essas pessoas e entregar realmente um bom atendimento, um bom trabalho, porque senão não faz sentido, né? Claro. Sim. Não faz sentido você captar um monte de gente e depois vender alguma coisa que não condiz. Então a gente tem muito esse cuidado, né, de atender e até superar as expectativas das nossas alunas. E graças a Deus, elas estão super satisfeitas. E é legal que aí a gente volta de novo lá na ideia de nichar, né? Porque hoje tua comunicação é muito mais assertiva para esse grupo que tu atinge, né? Sim. Tipo, isso foi se modelando a um ponto que hoje tu mira justamente nessas pessoas. Tu não fala para todo mundo, né? E eu acho que essa é uma grande sacada do digital que é difícil achar esse ponto, sabe? Tipo, hoje tu fala pra mulheres com tal objetivo, enfim, né? É muito Tipo, mais tu tem fácil a persona, tu falar. né? Porque é uma jornada, né? Que a pessoa faz até ingressar no programa. E quando tá no programa também, tem toda a jornada do programa, tudo, né? Exatamente. E eu desenvolvi uma metodologia que funciona para perder gordura, para emagrecer e para definir. Se vier uma mulher, olha, Ana, eu quero ficar gigante. Eu quero ficar super hipertrofiada, eu quero aumentar, sei lá, ficar com shape, né, mais masculinizado, maior, né, com mais volume muscular. Eu vou ser muito sincera e vou dizer, olha, eu não trabalho com isso, porque o meu público é outro. Eu entrego emagrecimento, mas eu posso te indicar por quê. Sim. Porque existe esse nichar. Aí você consegue entregar algo com muito mais qualidade, se comunicar de uma forma muito mais clara, né, com o teu público, fazer ser entendido. E é incrível, porque a gente pensa assim, eu vou fazer um curso online ensinando uma pessoa a fazer um copo redondo azul. Será que alguém vai querer no mundo aprender a fazer um copo redondo azul? E sim, sempre tem alguém. Tem pessoas que sabem, que elas estão cientes, que elas precisam do teu produto, do teu serviço. Tem pessoas que não sabem que precisam, né, que não fazem nem ideia. Então, mas sempre tem alguém que realmente precisa do teu só produto. Tem que chegar nela. Só tem que dar um jeito de chegar e convencer, né? Claro. Show. Deu pra entender. Eu lembrei agora que tem mais o lance do fisiculturismo também ainda, né? Que daí é outra parada. Que nem, né, a super hipertrofia ali, virar monstro ou treinar para o fisiculturismo, né? Que daí eu acompanho 2, 3 pessoas aí, que daí, cara, já é outra... É outra história, É né? outra vibe já também, diferente já, né? Outra vibe, exatamente. Que daí... Eu acho que
né, pensando nesse lance do fisiculturismo, eu acho que daí o cara tem que viver aquilo, né? Não, aí tem que ser... Tipo, é muita doação daí, né? Tipo, É um esporte de alto rendimento, É. né? Então, exige um grande sacrifício para chegar naquele... Às vezes as pessoas dizem, é só tomar bomba. Não. isso é bem comum, né? Não é só tomar bomba, né? É. E então, para chegar num patamar de um atleta de alto rendimento, eles passam... É muito treino, é muita dieta, tem que abdicar de muita coisa. Como qualquer esporte de alto rendimento, né? Sim. Então... Maratonista, ultramaratonista. É absurdo, né? Os treinos, a quantidade, a gente ficou... que aí tu vive pra aquilo, né? É, Aí dedica demais, né, pra aquilo, né? É outra história daí, né? Exatamente. Aí tu vive pra... É teu ganha-pão, né? Mas que legal. Mas temos um assunto interessante. Dá mais pra- um episódio. Dá pra ir, se a gente for, dá pra abrir um monte ainda, assim, né? Mas eu acho que é legal que deu pra Deu surfar pra um pouco explanar nessa parte bastante. do empreendedorismo e na parte do... Do exercício em si, né? Tem várias vertentes que dá pra gente... Eu acho engraçado, às vezes as pessoas me dizem, porque o digital é o futuro. Uhum. Não, o digital não é o futuro. O digital é o presente. É o presente, Ele tá né? acontecendo agora. E essa forma de consumo, ela não vai mais sair. Ela só vai crescer. Uhum. Então, quem é personal, quem tem vontade de entrar no digital, eu acho que é uma área... Quem não tem também, quem quer ficar no presencial, também tem espaço. Acho que tem espaço para todo mundo. Mas realmente é uma área que nos dá visibilidade. É como se você abrisse o teu próprio comércio sem pagar aluguel, né? Hoje as plataformas, elas dão essa possibilidade. Por exemplo, o Instagram, você consegue colocar ali teu trabalho sem precisar pagar um aluguel, né? Então, isso é muito, muito legal. E eu acho que tem muita gente no mundo que precisa do nosso serviço, do nosso conhecimento. Sempre vai ter. E se a gente conseguir inspirar, ajudar uma pessoa, eu sempre digo assim, que tudo, quando a gente começa, né? As pessoas dizem, eu tenho medo, tenho vergonha da câmera. Eu também. A minha primeira live foi um fracasso, foi um horror. É normal, é natural. Foi um horror. Então, eu tava com vergonha, eu gaguejava, eu tinha medo que... Imagina se não entra uma pessoa. Acho que todo mundo tem esse medo. Sim, Vai abrir uma live, daqui a pouco só a mãe do cara ali. Se tiver a mãe, beleza, né? E então, realmente, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. A gente sai da nossa zona de conforto. Total. Mas você só fica bom em alguma coisa praticando. Repetição, né? Qualquer coisa, né? Seja no treino, seja no digital, produzindo conteúdo. Quanto mais eu produzo, quanto mais eu faço, mais eu percebo quanto eu tenho que aprender, estudar e melhorar. Então, sair da zona de conforto é fundamental para que a gente também consiga crescer. E Quando tu tu falou... vira produtor de conteúdo, tu vira blogueiro. Vira um blogueirinho agora, né? Agora são os blogueirinhos. Tu falou isso, eu lembrei da gente conversou com o Gustavo Vanassi um tempo atrás, e ele disse que tem uma frase que ficou muito assim, que eu acho que foi o resumo do episódio dele, que é: sempre tem alguém que vai precisar do teu pior conteúdo. E é muito fato isso. Hoje tu tá aqui, mas alguém te consumiu aqui embaixo, e mais aqui embaixo alguém, e sempre vai fazer sentido pra alguém, né? Sempre. Às vezes tu deixa de gravar pensando que, ficou uma bosta, cara, mas na verdade tá uma bosta pra ti, mas talvez pra outra pessoa era o que ela precisava ouvir. Naquele momento. Ou era o que ela precisava pra ela treinar em casa, sabe? É uma série de coisas que envolve, né? Eu até ia falar antes, eu esqueci. Mas, da mesma forma que o digital ele tem esses pontos extremamente positivos, ele também traz alguns pontos que a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque atrás de uma tela, hoje em dia, todo mundo vira juiz, né? Então, as críticas, os julgamentos, e o que a grande maioria das pessoas, elas entendem. Que a partir do momento que o Eduardo tá na internet, ele tá colocando um conteúdo sobre fotografia, ele não tá fazendo mal pra ninguém, ele não tá criticando ninguém, ele só tá ensinando alguma coisa sobre fotografia.
As pessoas acham que elas têm o direito de irem lá e falarem o que elas quiserem sobre as fotografias do Eduardo, independente se aquilo vai machucar o Eduardo ou não. Então, é algo que eu precisei trabalhar muito também. Eu não esperava isso do digital. E no último ano, assim, esses ataques, eles vêm crescendo. E pessoas falando do meu corpo. Sim, Justamente sim, por quê? sim. Porque eu mostro o corpo, a forma de se exercitar certo, errado, né? E as pessoas, elas se sentem no direito de irem lá e julgarem o teu corpo. Inclusive, esses dias, vou contar pra vocês, eu fui chamada de bunda de pastel. Se era recheado, se não era, não sei. Mas a guria me chamou de bunda de pastel. E aí é muito engraçado, né? Porque eu li... Uma coisa sem fundamento nenhum, né, cara? que eu tava ensinando alguma coisa Desnecessário, sobre glúteo, né? Uma técnica de um exercício sobre glúteo, como melhorar, definir mais o glúteo através daquela técnica. E aí ela comentou, como é que você tá ensinando isso se você tem uma bunda de pastel? Só que aí o que acontece, né? Eu sou muito bem resolvida. Eu sei o que eu tô fazendo na internet, que eu tô lá por... Eu nunca ofendi ninguém na internet. E mesmo assim E eu vem de recebo... graça, Vem de né? graça. Mas assim... Eu entendo que quando as pessoas, elas atacam ou elas falam qualquer coisa do gênero, como eu tô trabalhando com a internet, me expondo, eu tô cada vez mais preparada Sim, pra receber vai isso. criando a casca, né? Vai criando uma casca. E aí, o que tava entrando... Essa é a frase que entrou do Eduardo, que sempre tem alguém precisando do teu pior conteúdo. Aí, o que eu faço, né? Quando eu começo a ver alguns comentários, assim, que... Poxa, eu sou uma pessoa também, né? Sim, Eu fico chateada com as coisas. Então, eu olho isso, mas eu não deixo isso entrar. Né? Eu logo bloqueio e penso, não, peraí. Eu vou pra uma outra rede ou vou olhar algum outro comentário e aí eu vejo quantas pessoas que se beneficiam do vídeo que uma me chamou de bunda de pastel. Sim, é uma que destoa, né? Que vem pra avacalhar com o negócio. Então a gente precisa ter, eu sempre digo assim, a gente precisa ter muita clareza do propósito. Eu sei onde eu tô, eu sei o que eu tô aqui pra fazer, eu quero ajudar mulheres a elevarem a autoestima, a melhorarem o corpo através do exercício físico. Então, eu sei que vai acontecer muita coisa no meio do caminho, mas eu tenho esse propósito claro na minha vida, então nada vai me parar. Então, a gente precisa ter um propósito claro. E é o que eu digo para as minhas alunas. Às vezes, elas entram no programa, têm um objetivo, eu preciso perder 20 quilos. É um objetivo que parece distante? Vai ter muita coisa que vai acontecer, vai dar vontade de desistir, inúmeras coisas acontecendo no meio do caminho. Mas quando você tem clareza do teu propósito, aonde você quer chegar, você chega. Nem que leve um pouquinho mais de tempo, mas chega. Boa. Mas essa, a gente tem que estar preparado, né? Tá no digital, você tem que estar preparado com essas coisas, né? Sempre vai ter os haters, né? Natural, né? Que vão vir avacalhar. Não deveria Não ser deveria, algo né? comum. Não deveria. Mas, infelizmente... E quanto mais pessoas tu alcança, mais acaba acontecendo, né? Não adianta. É do processo. É do processo. Sempre vai ter Cara, tu nunca vai agradar todo mundo, né? Sempre vai ter alguém que vai se azedar com o teu conteúdo e vai dizer, aí não tá ali falando, cagando regra, né? E isso tão acontece. mais fácil passar, né? Eu sempre penso... Ignora, sabe? Ignora, Tu tem a opção de deixar de seguir lá, né? Tá escrito. Os caras que inventaram Não, a rede, obrigado, né? eles dão essa opção, né? Não, obrigado a consumir, né? Mas que tem pessoas que tem que ir lá dar o pitaquinho, né? Tem que ir lá dar a É cutucada, que né? a árvore que dá fruta é a que mais recebe paulada, né? Então, Toma-lhe pedrada. Então, é natural do processo, né? Mas legal, mas tem mais alguma? Cara, eu acho que... Tá satisfeito? Tá louco, se me deixar aqui, vamos até amanhã falando, né? O Eduardo, ele tá ali ainda pensando no 80-20, 50-50, como é que foi a Páscoa. Não, tá louco. Eu já me cobrei bem mais, assim. Hoje, eu me cobro mais com o trabalho, assim. Essa questão do trabalho, eu acabo me cobrando mais. Mas nessa questão da academia, eu sempre penso de, cara, eu tô melhor que muita gente, né?
Que tem uma galera que não treina, que é totalmente sedentário, sabe? Eu bato isso muito com os meus pais, porque eles, sabe, pra eles se exercitarem mais e tal, sabe? Que também são sedentários, sabe? Eles vão ouvir isso, hein? Eles vão ouvir. Eles ouvem todos os episódios do podcast, eu já falei Eles 1000 vão vezes pra ouvir. eles. Ó, que os isso, pais do né? Eduardo aí que estão ouvindo o podcast, Já. a minha mãe tá indo pra academia 5 vezes por semana. Olha aí, Olha ó. ali, ó. Ela adora. Né? Adora treinar. Esses dias ela até me disse assim, agora ela vai ouvir também. Ela disse assim, sabe, Ana, que eu tô bem mais, ela disse, eu tô cheinha, mas eu tô bem mais firme. E eu disse, claro que Claro, tá. dá resultado, Isso é ótimo, né? Sim. Ótimo. Dá resultado, né? Não, e é algo preocupante que a gente vê, a gente fala de adultos, né? Mas muitas crianças obesas, acima do peso, e cada vez menos elas têm atividades, porque eu não Claro. sei como é que foi vocês, mas eu, como eu cresci no interior, então morei lá até os meus 17. Então, as brincadeiras uma vez eu lembro que deu um temporal lá, Cacique derrubou tudo, né? E aí caíram todas as árvores do campo de futebol, os eucaliptos. E aquilo virou um parque de diversões pra nós, porque aí a gente fazia Sim. casinha, subia na árvore, e era o dia inteiro, né? E agora não tem mais isso. Então é muito difícil ver as crianças o quê? No celular. Com celular, com tablet, com ritmo de vida menos acelerado. E na infância, principalmente, é onde tem que ser mais exploradas atividades motoras. Então, Vai, por isso brinque. que tem muita criança acima do peso. E uma criança acima do peso, ela tem grandes chances de se tornar um adulto obeso. E a obesidade não é questão de beleza, de estética ou nada. A obesidade é uma questão de saúde, né? Então, tem que temos que cuidar das nossas crianças. É uma mudança de comportamento, né? Eu brinquei muito na rua, né? Rua, correndo pra lá pra cá. Nós brincava de esconde-esconde na rua, cara. Nós escondia, tipo, na cidade. Aí nós íamos procurar na cidade. Pensei, claro, tudo bem, nós morávamos em Vitor do Prado, que era pequenininho. Então nós ficava num círculo, mas, tipo, cara, a gente se escondia na rua, assim. E era uma coisa que nós passava o tempo todo na rua. Pra lá e pra cá. Cidade pequena tinha essa liberdade de sair diferente, às vezes, da cidade grande, né? Mas é essa questão. Eu vejo que às vezes o pessoal desiste muito da questão da academia, acho também por causa do imediatismo, né? Do tu ver o retorno rápido, né? Tipo, eu quero ir 2 meses pra academia, eu quero estar bombado. Não é assim. Ou eu quero perder 20 quilos em 2 semanas. Cara, 4. sabe? 4. 20 quilos. Por isso que eu digo que é muito importante trabalhar com pequenas metas e grandes metas, né? Sim. Sempre quando chega uma aluna, quando eu abro as inscrições do programa, que eu não tô com as vagas sempre abertas, né? Eu abro turmas. Então, quando eu abro, elas se inscrevem, eu trato cada uma de uma forma individualizada para entender os objetivos, limitações de cada uma, traçar um plano de ação junto com a Nutri e orientar elas de uma forma bem, bem particular. E tem objetivos que são... eu quero perder 30 quilos. Dá pra perder 30 quilos em um mês? Não. Primeira coisa, quanto tempo demorou pra chegar nesses nesse peso, nesses 30 a mais? Então, é um processo. Então, você precisa ser claro com a pessoa. A minha promessa é menos barriga, mais definição muscular em apenas 4 semanas. Isso é possível? É mais que possível. Assim, 95% das minhas alunas têm esses resultados. Só não tem 100%, só as 5% que não seguem as minhas orientações. Se seguir, vai acontecer. Sim. Então, vai diminuir a barriga? Vai. Vai perder uns quilinhos na balança? Vai. Vai ficar corpo mais firme? Vai. Em 4 semanas. Agora, pra gente chegar no resultado de menos 30 quilos é um processo. É outro caos, né? Não perdeu 30 quilos em um mês, vou desistir? Desistir não acelera nada, né? Quando você desiste, você tá recuando. Então, é importante mostrar as pequenas metas. A gente diminuiu 3 quilos esse mês. Você tá agora quantos passos mais perto do teu objetivo final? Se a gente seguir nesse ritmo, poxa vida, olha em 6 meses a diferença que você vai perceber. Né? Então, o curto prazo, as metas a curto prazo e a longo prazo, elas são fundamentais nesse processo, para a pessoa não desistir. E aí,
Aí o imediatismo que é o, né, a pessoa quer resultado rápido, quero agora. E aí, cara, eu acho que muitas acabam indo pra remédio, pra, né, deve ter, pá. E tem também, eu acho que as pessoas que, com certeza tem pra ti também, a pessoa que é o cara que paga a academia anual e não vai, né? Porque ele só sustenta a academia, né? Olha, agora eu tenho alguns alunos presenciais ainda, né? Poucos. Mas com os meus alunos presenciais não acontece isso. Acho que eles gostam muito de mim. Às vezes, quando eles não vão pra treinar, eles vão só pra conversar, dar risada. Mas sim, tem um percentual de pessoas que paga e não vai, Não vai. né? Faz no impulso e aí murcha. Mas justamente aí entra todo aquele conjunto, né? Às vezes realmente a pessoa não se esforça um pouquinho pra criar esse hábito. Mas também tem toda a questão ali, se você tem um atendimento bacana, você gosta do ambiente, se você vê o resultado acontecendo. Eu duvido quem não se motiva, né, a continuar. Aí é que é uma série de coisas às vezes também, né? Tipo, às vezes eu vejo pra mim o maior desafio sempre não foi manter a academia, o exercício, ir pra academia e tal. Sempre foi a alimentação, sabe? Tipo, cara, às vezes tu não se alimenta bem, ou na correria tu almoçar correndo, sabe? Ou tu comer um docinho todo dia, sabe? Essas coisas assim. Sempre, pra mim, o mais desafiador sempre foi a alimentação, né? De manter, Uhum. né? Então, tipo, hoje eu tô bem melhor do que já foi. E eu regular a alimentação foi o que garantiu que eu estabilizasse o peso, sabe? Que eu não ficasse... É que né? se torna meio que um hábito também, né? Tipo, melhora um monte de coisas, né? E eu vejo que às vezes é isso, cara. Às vezes a autossabotagem, né? Tipo, de tu, tô na correria, foda-se, vou comer um X. Sim, E aí tu entra nesse looping e não vou dormir direito, né? Tipo, a última coisa que eu regulei foi o sono, né? Que eu negligenciei por anos o sono, né? sabe? E são pequenos hábitos que depois que a gente começa a mudar na nossa vida, né? A questão do sono, a questão da alimentação. A gente não tá falando de nada absurdo. Né? Ai, nunca mais vou comer. Não, não é isso. Mas é a questão de mudar hábitos, né? Inserir um pouquinho mais de uma rotina saudável e deixar as extravagâncias para alguns momentos. Faz toda a diferença. Toda a diferença, né? Na disposição, na qualidade do sono. Faz diferença em tudo. É que vira meio que um estilo de vida, né? Falando a grosso modo, mas é. É um estilo de vida. Tu já tá intrínseco no teu dia que tu tem que comer bem, tu vai treinar, tu vai dormir legal e é uma roda que vai se retroalimentando. E as pessoas ainda, elas associam muito a palavra dieta a um negócio assim, eu vou fazer dieta porque eu odeio o meu corpo. E não é assim. Exato. Por que você... A dieta, né? Dieta é uma palavra que soa assim, tipo, restrição. Dieta de não comer. Não comer. Vou ter que passar fome, não vou comer mais nada que eu gosto. E realmente, assim, uma coisa que eu sou totalmente contra é... Ai, dieta... Gente, pelo amor de Deus. Dieta com comida ruim. Você vai na nutricionista... E aí ela coloca lá... Combinação, frango batata doce. Pra mim é horrível comer frango com batata doce. Ou aquele frango branco sem tempero. Sim. Ou, sei lá, de manhã, sabe? Tem umas coisas, não precisa. Dá pra seguir um plano alimentar, melhorar a tua alimentação e comer comida boa. Claro. Feijãozinho da casa da mãe, um bife bem temperado, né? Um omelete com orégano, com uma fatia de queijo. Então, o meu lanche da tarde é um pão com ovo. Tem coisa melhor que pão com ovo? Um ovo é muito bom. Clássico. Então a gente não pode associar, né, a dieta à restrição. Mas é uma mudança de hábitos para melhor, para você nutrir o teu corpo de uma forma melhor, porque você ama ele, não porque você odeia ele. Na minha concepção, Faz sentido. na minha concepção, quem odeia o corpo é quem fica socando para dentro o dia inteiro. Pastel frito, refrigerante, doce, fritura. Isso é você odiar, porque o teu corpo é a tua casa, né? Agora, se você ama ele, você quer ver ele bem, você vai nutrir ele da melhor forma possível. Mas não precisa ser sem gosto, né? Você faz uma comidinha boa ali. É bem por aí. É uma boa analogia, né? Uma boa analogia. É verdade.
Tá. Nossa, Fechou? que massa. É isso aí. Fechou. Ana, muito obrigado pela... Nem sei quanto. Eu não enxergo mais. 1h30 quase. A Ana fala. Não, mas deu super bom. Não, deu massa. Ai. Ana, obrigado mais uma vez. Obrigada a Deixa você. demais. Pessoal, como que o pessoal te encontra, né? Suas redes sociais e como o pessoal chega no Você Definido. Então, gente, primeiro, obrigada a vocês pelo convite, por estar aqui, poder levar um pouquinho do meu trabalho, do que eu sei, né, para as pessoas que estão ouvindo. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, mulherada, que quer dica para perder um quilinho na balança, né, ficar com o corpo mais firme, melhorar a saúde. Meu Instagram é Ana Paula Sensolo, _. Eu tenho também o meu canal, né, minha conta no YouTube, que lá eu coloco vários vídeos com dicas de treino. Ana Paula Sensolo. Tenho perfil no TikTok, tem grupo no Telegram, tem tudo que é canal, Caramba. Facebook. Então, assim, eu não tenho Instagram. Vai lá no Facebook, vai lá no... Não é desculpa, né? Show. E o meu programa de treinos online, que é o programa Você Definida, eu abro vagas normalmente a cada 60 dias, 2 meses. Abro uma turma com vagas limitadas. Então, eu faço alguns eventos gratuitos, né? Realmente para ensinar de uma forma genuína para essas mulheres como elas podem melhorar o treino e ter resultado. Depois desses eventos, se elas quiserem entrar pro meu programa e continuar com o meu atendimento, elas vão ser muito bem-vindas. Se não, eu tenho certeza que só com os treinamentos elas já aprendem muito, então vale a pena participar. E para saber as datas que eu abro turmas mesmo, então tem que me acompanhar nas redes sociais, ficar por dentro ali, com certeza vão acompanhar. A gente deixa os arrobas na descrição do episódio. Isso aí. E muito obrigada pelo convite, adorei Imagina. estar aqui com vocês. Obrigado, nossa, foi um papo. Se a gente conseguir incentivar uma pessoa Já vale, a né? já tá valendo. Já A se vale, exercitar já já tá valendo. Mas é legal, a gente não tinha conversado com nenhum personal. Então, Primeira. Primeira. personal. E acho que é um assunto bem... O pessoal vai curtir. Com certeza. Massa, com certeza. Então tá, galera. Obrigadão, Obrigado Ana. quem chegou até o Obrigada. final Chegou aí. até o final. Nos vemos no... Espero que você esteja terminando seu treino de bíceps agora. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.